Imagine que você está no centro de uma metrópole vibrante à noite. Há outdoors brilhando, luzes de neon, faróis de carros e a iluminação pública ofuscando tudo ao redor. Nessa confusão visual, se você olhar para cima, provavelmente não verá nada além de um céu cinzento e vazio. As luzes artificiais são tão fortes que elas apagam a realidade do universo acima de nós. Mas agora, imagine um blackout total. De repente, toda a energia da cidade é cortada. O barulho cessa, a poluição luminosa desaparece, e no silêncio da escuridão, algo magnífico acontece. As estrelas, que sempre estiveram lá, tornam-se subitamente visíveis. Quanto mais profunda é a escuridão lá embaixo, mais deslumbrante e nítido se torna o brilho lá em cima. É exatamente essa a imagem que o apóstolo Paulo utiliza para descrever a missão do cristão neste mundo. Bem-vindo ao nosso estudo da lição 5, Brilhando como estrelas na noite. O mundo em que vivemos, marcado pelo egoísmo, pelo materialismo e por valores distorcidos, funciona como essa noite escura. Muitas vezes, tentamos criar nossa própria luz através do status ou das aparências. Mas Paulo nos convida a algo mais profundo. Refletir a luz de Cristo através de um caráter transformado. Neste vídeo, vamos mergulhar nos conselhos práticos de Filipenses 2. O nosso texto base diz: Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luminares no mundo. Filipenses 2, 14 e 15. O nosso objetivo hoje é entender como desenvolver essa salvação e por que o nosso brilho depende menos do que falamos e muito mais de quem nos tornamos quando ninguém está olhando. Você está pronto para ajustar o seu foco e brilhar de verdade? Mas antes de avançarmos, eu quero te convidar a ser um luminar digital, agora mesmo. Se este tema faz sentido para você, clique no botão de curtir. Isso avisa ao YouTube que este conteúdo é relevante e ajuda-me a levar esta luz para pessoas que hoje só enxergam escuridão. E se você quer acompanhar toda essa jornada por Filipenses e Colossenses, inscreva-se no canal e ative as notificações. Para entendermos o peso das palavras de Paulo, precisamos olhar para onde ele estava quando as escreveu. Paulo não estava num palácio, nem num retiro espiritual tranquilo. Ele escrevia sob prisão domiciliar em Roma. Imagine a cena. Um homem que dedicou a vida a viajar e pregar, agora acorrentado a um soldado romano 24 horas por dia. A sua noite pessoal era densa. No entanto, é desta cela que brota a carta mais alegre do Novo Testamento. Paulo é o primeiro exemplo prático do que significa brilhar no escuro. A sua luz não dependia do conforto, mas da sua conexão com a fonte. A grande questão teológica que este capítulo levanta aparece nos versículos 12 e 13. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. À primeira vista, a expressão desenvolvei a vossa salvação pode confundir. Será que Paulo está a dizer que precisamos de trabalhar para sermos salvos? Absolutamente não. Como as fontes da nossa lição bem destacam, a salvação é um dom gratuito, um presente da graça de Deus. Efésios 2, 8, 9. O termo grego usado aqui para desenvolver é katergazomai. No mundo antigo, esta palavra era usada para descrever o trabalho numa mina de prata ou o cultivo de um campo. O mineiro não cria a prata já está lá, colocada por Deus na terra. O trabalho do mineiro é extraí-la, trazê-la à superfície para que ela se torne útil. Da mesma forma, a salvação já foi depositada em nós pelo Espírito Santo. Desenvolvê-la significa permitir que o que Deus colocou no nosso interior se torne visível no nosso exterior. É levar a salvação até as suas últimas consequências na nossa conduta diária. Mas Paulo faz questão de equilibrar a balança. No versículo 13, ele diz que é Deus quem opera. A palavra grega aqui é energeia, de onde vem a nossa palavra energia.
Isto é revolucionário. Deus não nos dá apenas as ordens. Ele fornece a energia para as cumprir. Ele opera o querer, o desejo de fazer o bem e o realizar, a capacidade de executar. Se você sente vontade de ser uma pessoa melhor, esse desejo não nasceu de si. É a energia de Deus a atuar no seu coração. Este equilíbrio entre o esforço humano e a iniciativa divina é o que chamamos de cooperação. Nós não brilhamos por esforço próprio, tal como a lua não tem luz própria. A lua apenas reflete a luz do sol. Quando Paulo nos pede para brilhar, ele está a pedir que nos posicionemos de forma a sermos iluminados por Cristo. O temor e tremor mencionado não é um medo servil de um carrasco, mas uma reverência profunda, uma consciência da seriedade da nossa missão. É o temor de quem carrega algo infinitamente precioso e não quer desperdiçá-lo. A igreja em Filipos enfrentava tensões internas, fofocas e pequenos conflitos de ego. Paulo sabia que, se eles não resolvessem esses problemas de caráter, a luz da igreja se apagaria. Por isso, ele estabelece esta base. A nossa luz externa é o resultado direto de um trabalho interno que Deus está por ele a fazer. Se permitirmos que Deus opere o querer e o realizar, o brilho será uma consequência natural e não um fardo pesado de legalismo. Se o propósito do cristão é brilhar, o que acontece quando a lâmpada começa a falhar? Paulo identifica com precisão cirúrgica os extintores da luz espiritual no versículo 14. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas. À primeira vista, pode parecer um conselho simples, quase moralista, mas para Paulo, a murmuração e a contenda não são apenas deslizes de comportamento, são venenos que corroem o testemunho da igreja. O termo para murmuração, no original, remete ao som de pombos ou ao resmungar baixo de quem está insatisfeito. É aquele espírito crítico que se manifesta nos corredores, nos grupos de mensagens e no íntimo do coração. Já a contenda refere-se à discussão intelectual, ao desejo de estar certo a qualquer custo, criando divisões. Paulo está a dizer que uma igreja que murmura é como uma lâmpada coberta de fuligem. A luz está lá dentro, mas ninguém consegue vê-la. O conflito interno anula o impacto externo. Se o mundo olha para nós e vê o mesmo espírito de reclamação e briga que existe lá fora, por que haveriam de querer o nosso Deus? Além disso, Paulo toca numa ferida profunda no versículo 21. Todos buscam seus próprios interesses, e não os de Cristo Jesus. Aqui reside o grande conflito do caráter. Muitas vezes, o nosso serviço na igreja ou na comunidade é motivado pela busca de regalias, reconhecimento ou vaidade. Chamamos isto de serviço por orgulho. É quando o eu se torna o centro e Cristo apenas um acessório. Quando buscamos o nosso próprio interesse, a nossa luz torna-se artificial e fria. Um exemplo prático é o controle de qualidade. Imagine um copo de sumo de laranja. Se ele for puro, é refrescante e nutritivo, mas se adicionarmos água, corantes e excesso de açúcar, ele perde a sua essência. O mundo está cheio de cristãos batizados, pessoas que diluíram os princípios bíblicos para se ajustarem ao paladar da sociedade. Paulo chama-nos a ser puros e simples, como filhos de Deus irrepreensíveis. A geração pervertida e corrupta, mencionada no verso 15, não é apenas a sociedade de Filipos no primeiro século. É o ambiente de escuridão moral, onde os valores são invertidos. O que era certo agora é ridicularizado, e o que era errado é celebrado. O conflito para o cristão hoje é resistir à pressão de se conformar. Se você cede passo a passo às exigências do mundo, a sua luz vai diminuindo até se apagar por completo. O brilho só existe se houver contraste. Sem pureza interna, não há resplendor externo. Falando em contraste, você conhece alguém que está passando por uma noite difícil e precisa de uma palavra de esperança? Aproveite este momento e compartilhe este vídeo.
Pode ser no grupo da sua igreja, da sua família ou para aquele amigo que anda desanimado. Ser luz também é compartilhar o que é bom. Como podemos aplicar uma carta escrita há 2000 anos à nossa realidade hiperconectada e secularizada? O diagnóstico de Paulo sobre uma geração corrupta parece um título de jornal atual. O renomado orador Mark Finley destaca que vivemos numa era de escuridão moral, sem precedentes, onde o secularismo e o materialismo tentam sufocar a espiritualidade. Hoje, a escuridão não é apenas a ausência de luz, mas a presença de uma luz falsa. O brilho das telas, do consumo e do prazer imediato que prometem felicidade, mas deixam a alma vazia. Um dos pontos mais relevantes para nós hoje está no versículo 12. Obedecei, não somente na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Na era das redes sociais, é fácil criar um avatar cristão. Podemos postar versículos, fotos na igreja e palavras de esperança. Mas quem é você na sua ausência? Ou seja, quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você no anonimato da internet? A integridade cristã moderna exige que a nossa luz brilhe com a mesma intensidade no mundo digital e no mundo real, em casa e no trabalho. Brilhar na ausência de líderes ou pastores é o teste final de um caráter provado. Outro desafio da modernidade é o combustível para essa luz. Nas parábolas de Jesus e nos escritos de Paulo, a luz depende de um suprimento constante. O Espírito Santo é o azeite que mantém a chama acesa. Em um mundo que exige a nossa atenção 24 horas por dia, a nossa luz corre o risco de se apagar por falta de manutenção. O estudo diário da Bíblia e a oração não são rituais religiosos, são a conexão necessária com a fonte de energia. Sem o azeite do Espírito, tornamo-nos cristãos secos, que têm o rótulo, mas não têm a luz. Além disso, ser um luminar hoje significa ser um ponto de esperança num mar de niilismo e depressão. Quando você escolhe não reclamar da crise econômica, quando escolhe tratar as pessoas com dignidade num ambiente de trabalho tóxico, ou quando mantém a pureza sexual numa cultura jactanciosa, você está a criar um contraste. Você está a indicar o caminho. Tal como o GPS ou um mapa indicam a direção num território desconhecido. O caráter do cristão deve servir de guia para aqueles que estão perdidos na noite moral do século XXI. Não brilhamos para sermos admirados, mas para que outros encontrem o caminho, a verdade e a vida. A teologia de Paulo nunca é apenas teórica. Ela sempre termina em nomes, rostos e ações concretas. No final do capítulo 2 de Filipenses, o apóstolo apresenta 3 modelos de estrelas que brilharam intensamente em circunstâncias difíceis. O primeiro é o próprio Paulo, que se descreve no versículo 17 como sendo derramado como libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. A libação era uma oferta líquida, vinho ou azeite, derramada sobre um sacrifício principal. Paulo não se via como o prato principal, mas como algo que se gastava completamente para dar honra ao sacrifício dos outros. Esta é a primeira lição prática. Brilhar exige o sacrifício do eu. Não podemos iluminar o mundo se estivermos ocupados demais a iluminar o nosso próprio ego. O segundo modelo é Timóteo. O elogio de Paulo a ele é raro e profundo. A ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Versículo 20. Num mundo de empatia superficial e conexões digitais passageiras, o cuidado genuíno de Timóteo é uma luz poderosa. Enquanto todos buscavam os seus próprios interesses, Timóteo buscava os de Cristo. A lição aqui é que o caráter cristão prova-se na forma como cuidamos das pessoas que não podem nos dar nada em troca. É um interesse que nasce da energia de Deus, e não de uma agenda pessoal de contatos. O terceiro modelo é Epafrodito, o herói anônimo. Ele foi enviado pela igreja de Filipos para levar uma oferta a Paulo em Roma.
mas no caminho adoeceu gravemente e quase morreu. Mesmo assim, a sua maior preocupação não era a sua saúde, mas o fato de a sua igreja saber que ele estava doente e ficar triste. Epafrodito exemplifica o serviço prático e a coragem. Ele arriscou a vida pela obra de Cristo. Isto ensina-nos que brilhar como estrela não acontece apenas no púlpito ou em grandes eventos. Acontece no cumprimento fiel de tarefas comuns, como entregar uma carta ou cuidar de um amigo preso. Contudo, para manter esse brilho, as fontes da nossa lição enfatizam a necessidade do combustível. O Espírito Santo é o azeite. Sem o estudo diário da Bíblia e a oração, a chama apaga-se. Não se trata de uma tarefa para ser salvo, mas de uma necessidade para permanecer aceso. Este caráter provado é o que nos prepara para o futuro. As pequenas provas de hoje. Decidir não murmurar no trabalho. Ser honesto num pequeno negócio. Manter a pureza em segredo. São os treinos para a grande crise final. Aqueles que hoje cedem, passo a passo, às exigências do mundo, adaptando-se à escuridão para não serem chamados de radicais, dificilmente conseguirão resistir quando o decreto da besta for imposto. Ser uma estrela hoje é o que nos garante o brilho no momento em que a noite da história humana atingir a sua escuridão máxima. Chegamos ao fim da nossa jornada pelo capítulo 2 de Filipenses, mas o verdadeiro trabalho começa agora, fora deste vídeo. A mensagem de Paulo é clara e urgente. O mundo não precisa de mais discursos religiosos. O mundo precisa de luminares. Precisa de homens e mulheres cujo caráter seja tão distinto, tão puro e tão marcado pela alegria de Cristo, que a sua simples presença denuncie a escuridão ao redor. Lembre-se da promessa. Quanto mais profunda é a noite, mais brilhantes são as estrelas. Talvez você sinta que o seu ambiente de trabalho, a sua faculdade ou até mesmo a sua família são lugares de trevas intransponíveis. Mas é precisamente aí que a sua luz é mais necessária. Você não é chamado para julgar a escuridão, mas para brilhar nela. O desafio que deixo para si hoje é prático. Identifique qual é a murmuração que tem roubado a sua luz. Qual é a contenda ou o interesse próprio que tem manchado o seu testemunho. Entregue isso a Deus agora mesmo. Lembre-se que é Ele quem opera em si tanto o querer quanto o realizar. Você não está sozinho nesta tarefa. A energia de Deus está disponível para transformar o seu temperamento, purificar as suas palavras e fortalecer a sua vontade. A obra que Deus começou em si no dia em que aceitou a Cristo não ficará incompleta. Ele é fiel para terminá-la até o dia de Jesus Cristo. Que possamos, como Epafrodito, Timóteo e Paulo, ser servos que não temem o sacrifício, mas que se alegram na oportunidade de refletir a glória do Pai. Muito obrigado por caminhar conosco até aqui. Não saia sem deixar seu comentário. Qual dessas estrelas, Paulo, Timóteo ou Epafrodito, mais te inspirou hoje? Eu leio cada um dos comentários e adoro saber como a lição está transformando a sua vida. Curta, compartilhe e nos vemos no estudo da próxima semana. Que Deus te abençoe.